E aí, gente, tudo bem? Voltei, ainda patrocinados pela Alessandra, que não pôde fazer a aula dela, porque faltam 14 minutos para minha próxima aula. Eu recebi um pedido de vocês me pedindo opinião, falando que ia ser muito legal se eu desse as minhas ideias acerca desse vídeo aqui. Eu vi esse vídeo, achei sensacional. Eu quero agradecer, assim, é claro que eles têm interesses, mas, mano, como é bom ter acesso ao outro lado. Na Guerra Fria a gente não tinha acesso ao outro lado. O Sputnik, ele tem os objetivos dele? Tem. Mas ele está fazendo um grande trabalho de nos dar acessibilidade a coisas que de outra forma seria muito difícil a gente prestar atenção. Então, muita coisa da Rússia está sendo exposta e a gente consegue escutar um lado, escutar o outro e ver o que a gente acha mais plausível, mais crível. E numa guerra, num conflito de interesses, ninguém está certo. Se você precisa chegar ao ponto de matar pessoas, invadir território, conquistar, não tem lado certo. Mas haverá uma guerra de narrativa e você vai ter que perceber que todo mundo mente. O Putin mentiu, disse que soldados russos foram atacados pelos ucranianos que estavam resistindo à independência ali. Todo mundo mente. Só que algumas pessoas elas são mais transparentes do que outras, algumas pessoas mentem mais do que outras, e algumas pessoas admitem seus interesses de forma mais honrosa, mais nobre do que outras. E o Putin, ele tem um grande... Eu não vou falar o que ele falou aqui, eu vou deixar para vocês assistirem e assistam esse vídeo, porque ele realmente vale a pena. Agora, o Putin ele fala uma coisa sensacional. Essa parte do espelho eu vou pular. Eu quero que vocês vejam, reflitam sobre isso de acordo com as suas bagagens. E eu não vou falar sobre isso, porque senão eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. E ele nunca duraria só 15 minutos. Eu ia ficar a noite inteira aqui falando. Mas ele fala uma coisa muito interessante a respeito dos feitos dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos ele tem essa necessidade na narrativa deles de colocar o outro como ruim, o outro como demônio, o outro como usurpador da liberdade, o outro como exterminador da democracia, e se colocar como salvador. Isso é uma coisa que ele precisa fazer, só que, né? A ocupação do continente americano ela foi ligada ao extermínio da população indígena. A tomada por europeus do continente americano ela foi ligada ao extermínio da população nativa. Então, por que o Putin, no tabuleiro de xadrez que ele está jogando hoje, no qual ele se apresenta muito superior à OTAN, por que ele menciona isso daqui? Porque os Estados Unidos ele está dando a cartada da moral, os Estados Unidos ele está dando a cartada da bondade, os Estados Unidos ele está dando a cartada do estamos do lado de Deus e dos princípios. Os Estados Unidos que explodiu escolas sírias, turcas, porque sim, porque precisava. E porque precisava do petróleo e falava que era liberdade, democracia, blá blá blá. E aí o Putin ele levanta duas coisas interessantes aqui. Primeiro, que foi o extermínio da população nativa. Uma coisa que, por incrível que pareça, nós brasileiros ainda conseguimos fazer melhor do que os Estados Unidos, porque o que os Estados Unidos fez foi muito pior. Não que nós não tenhamos exterminado índios, não que nós não tenhamos privado índios daquilo que eles precisavam, mas a gente ainda fez alguma coisa em relação a isso. O governo Bolsonaro, quer dizer, não estou falando Bolsonaro ele, presidente, mas durante o governo do Bolsonaro, muita manobra foi feita para tirar dos índios direitos que eles foram garantidos. E se esses direitos eles foram garantidos, se a Vale tem um puta de um trabalho para proteger a população indígena onde ela vai para cumprir regra para não ser multada, é porque alguém pensou precisar nisso, é porque a nossa sociedade se preocupou com o bem-estar dos poucos índios que restam. Então a gente está lutando contra isso agora. A gente está permitindo que um governo procure encontrar brechas para tirar a proteção desses índios agora. E pronto, meu vídeo está... Estraguei outro. Hoje é um dia que eu devia ter ficado quieto, porque aí entrei num caminho que eu não consigo voltar nunca mais. Mas olha que interessante, metade dos filmes que você cresceu assistindo, ele tentava fazer você ver as pessoas americanas como pessoas de família, pessoas cheias de amor no coração. Era um monte de romance, era um monte de comédia romântica, era um monte de filme. E você via o Dia de Ação de Graças,
o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graça, e você falava, meu Deus, que povo mais dedicado a Deus, que povo mais fiel, que povo mais bondoso. Não dá pra ter raiva de um povo desse que agradece, que tem gratidão pelas bênçãos que tem. Então, se esses caras eles estão jogando bomba na Síria, se esses caras estão jogando bomba, se esses caras eles estão arrumando guerra, é porque eles realmente precisam proteger essas pessoas que eu vejo nos filmes que estão comemorando o Thanksgiving. Por quê? Porque elas têm muito amor, porque elas são muito de Deus, porque elas gostam muito da família, porque elas preservam muito a liberdade. Você não pode querer tirar a democracia dessas pessoas, porque os russos, os chineses, eles são uns bandos de bandido. São os afegãos que estão querendo destruir a família tradicional americana. E o Putin, ele pega na veia, e aí você fala, cara, os Estados Unidos está fudido para manter retórica, porque na Guerra Fria, como só eles falavam, era fácil manter retórica, e agora vem o Putin e fala assim, o que vocês fizeram com os índios de vocês? O que vocês fizeram com os índios de vocês? Então o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão procurar cinema vintage, vocês vão procurar cinema antigo, vocês vão procurar de onde vem a expressão faroeste, porque faroeste vem de far west, O que é far west? Far west é o oeste distante. Por quê? Porque os europeus eles descobriram a América, eles chegaram pelo leste, eles chegaram aqui nessa região, eles foram ocupando toda essa região e depois eles precisaram desbravar essa região, que não era vou inventar uma palavra aqui, agriculturável e rica como determinadas outras regiões, mas que tinham muitas riquezas aqui, eles precisavam se espalhar. E o que eles foram fazendo? Basicamente, o que é um filme de faroeste? É um filme em que um cara de chapéu, cigarro na boca, pistola na cintura, ele é rápido no gatilho e ele tem que matar índios. Eles vão cada vez mais pro oeste e eles vão matando índios. E os índios, eles são maus, porque eles chegam na cidade matando as pessoas. Tá rolando um romancezinho e aí, de repente chega um índio e tá com um machado na cabeça da menina que o cara tava chavecando. Então os índios, eles são maus. E aí como que você lava a alma do protagonista? Com todo mundo indo lá e dando uma lição nos índios, e aí você vai ver que eles são cada vez mais empurrados. É engraçado que todo ano eles comemoram o Dia de Ação de Graças, e isso é uma data quase tão especial quanto o Natal. E aí quando você pergunta para um americano o que é um Dia de Ação de Graças, na grande maioria das vezes ele vai te responder ao dia em que nós agradecemos a Deus, ao Senhor, porque nós somos pessoas muito religiosas. Nós somos pessoas muito de Deus, e nós agradecemos a tudo aquilo que nós temos. Então a gente vai fazer um baita de um peruzão recheado, a gente vai fazer uma baita de uma festa, vai reunir toda a família e cada um vai falar pelo que é grato. Eu sou muito grato de ter a minha esposa, eu sou muito grato de ter a minha neném, eu sou muito grato da Lana ser saudável, eu sou muito grato de ter alunos e amigos, e eu sou muito grato por ter pessoas que, embora eu não faça nenhuma estratégia apelativa, embora eu não peça like, compartilhamento, embora eu não fale sobre coisas da moda com estratégias, com os trending topics, com estratégias de engajamento, eu tenho pessoas que comparecem aqui regularmente porque gostam de escutar o que eu falo. Eu sou uma pessoa muito grata, só que não era assim. Esse Thanksgiving é o Thanksgiving ressignificado, assim como o Natal é uma ressignificação de uma antiga festa, que é mais antiga do que Jesus Cristo, mas aqui a gente não está aqui para falar isso. Assim como o Carnaval, ele era outra coisa antes de ser o Carnaval que a gente conhece. Porque você não mata uma cultura, você não extermina uma celebração, você pode até ressignificar a celebração, você não extermina. Sérgio Ruas Ricardo Ruas... Enfim, o cara lá do Sábado Qualquer é um cara que eu não gosto porque eu me vejo nele. Isso tem muito a ver com o vídeo do Putin. Eu não gosto do Ruas porque eu olho pra ele e eu me vejo com 16 anos. Eu era o Ruas com 16 anos. Isso me incomoda. Eu falo, puta, esse cara não passou dessa minha fase. Eu passei dessa minha fase, o cara tá até hoje, mas pelo menos ele tá ganhando dinheiro com isso, então tá bom. Me perdi de novo. Hoje era um dia em que eu tinha que ficar quieto, cara. Seguinte... Chegou um monte de europeu aqui. Esses caras, eles sabiam plantar no clima americano? Não, porque eles tinham vindo do clima europeu. Eles sabiam o que dava na terra americana? Não sabiam, porque eles tinham vindo dos campos europeus. Chegou um monte de europeu aqui, eles sabiam o que fazer? Não. Quem foi que ensinou os caras a caçar? Quem foi que ensinou os caras a plantar? Quem foi que ensinou os caras a colher? Quem foi que ensinou os caras que receita dava para fazer com aquilo que se plantava nos Estados Unidos? Foram os índios que ensinaram.
Então, originalmente a festa Thanksgiving não era thanks a Deus, era thanks aos índios. Obrigado, porque vocês foram muito welcoming. Vocês foram muito receptivos a nós. Para você dar essa justificativa de que Thanksgiving é agradecimento aos índios, você vai ter que responder a pergunta natural que vão fazer: o que os índios fizeram para vocês? Os índios nos receberam bem, eles viram a gente vindo de fora, nos ensinaram a plantar, nos deram comida enquanto a colheita não chegava, nos ensinaram a cozinhar com o que a terra dava e nos ensinaram a caçar. Nos ensinavam como curtir os animais daqui, como fazer churrasquinho com os animais daqui. Foi isso que os índios fizeram. Passado um tempo, o que estava acontecendo? Os Estados Unidos eles estavam expandindo suas terras cada vez mais para lá e estavam aumentando os campos de agricultura, e os índios eles começaram a atrapalhar, porque na cabeça dos índios não fazia sentido propriedade privada. E se essa terra sempre foi uma terra onde a minha tribo andou, por que é que você quer me proibir só porque lá na Inglaterra vocês inventaram uma tal de uma lei da cerca, que se você colocar uma cerca na terra, a terra é sua? Procure aí no Google também lei da cerca. Se você consegue trabalhar a terra, cultivar a terra, você coloca uma cerca na terra, a terra é sua. Mas o índio, ele olhava para essa cerca e o que ele fazia com o cavalo? Ele pulava, porque, porra, eu sempre cacei aqui, eu sempre colhi aqui, eu tô vendo um pé de milho aqui, eu vou pegar o milho e vou comer. E aí o que acontece? Essa população ela foi cada vez mais expulsa, cada vez mais empurrada, foi sendo levada cada vez mais para o oeste, e hoje você tem descendentes de índios integrados na sociedade branca, mas me mostra uma comunidade indígena como aquela que está protegida ali, muito perto da mina de cobre ali da Vale, no Pará. Você não encontra. Então houve um extermínio. Outra coisa que o Putin ele fala e aí agora, como se não bastasse, os Estados Unidos precisou se industrializar também. Então, e ele precisou de mão de obra abundante. E o que ele fez? Ele foi buscar escravos aqui da África. Então, você tem um monte de escravos que foram levados em condições aqui. Esses escravos, eles sofreram tanto quanto ou mais do que os escravos brasileiros. Se vocês buscarem documentários sobre o racismo americano, ele é muitas vezes pior do que o brasileiro. Os negros sofreram muito para conseguir chegar onde eles estão hoje, e eles ainda não estão num lugar bom. Então vocês, população, que falam de amor, de prosperidade, vamos agradecer a Deus, vamos falar de liberdade, vamos falar de respeito e que não sei o quê, o que vocês fizeram com os negros de vocês? E o que vocês fizeram com os japoneses? Porque os japoneses eles eram um país não nuclear que tomou 2 bombas nucleares sem necessidade nenhuma. Bom, a gente responde essa pergunta dizendo que os Estados Unidos eles são do demônio? Não, porque senão a gente está cometendo o mesmo erro que eles cometem. Os Estados Unidos, ele fala: nós somos os bons do mundo, então te enche de romance, te enche de comédia romântica, te enche de comédia, te enche de super-herói, te enche de ação, coloca um monte de música da hora pra você falar: Estados Unidos é um povo da hora, os caras são legais, me identifico muito com eles, porque eu cresci assistindo Peppa Pig e hoje eu assisto os filmes da Marvel. Eu assisto Netflix, me identifico com tudo que os caras fazem, só que aí... Hoje ainda é Netflix, né? Na década de 90 era Hollywood, não tinha, assim, série de outros países, era tudo americano, você só se identificava com eles. Eu era um exemplo. Eu, com 16 anos, eu não queria assistir futebol brasileiro, eu queria assistir NBA. Eu me identificava muito mais com gringo do que com brasileiro. E aí, resultado do quê? De uma inocência exposta a infinito conteúdo de venda cultural. Então você se coloca como uma pessoa que defende o bem, e o que você faz? Você joga bombas em 2 países que não são nucleares. Aí você fala: então, na verdade, os Estados Unidos é o demônio do mundo. Não, o Putin não está dizendo isso. O Putin não está dizendo que os Estados Unidos é o demônio do mundo. Os Estados Unidos está dizendo que o Putin ele está dizendo que os Estados Unidos é hipócrita. Por que ele é hipócrita? Porque todo mundo que faz guerra, e todo mundo que comete crueldade, e todo mundo que faz maldade por interesses, porque tem interesses. E você precisa admitir que você tem interesses. Os Estados Unidos empurrou os índios para lá, por quê? Porque os índios eles não eram dóceis. Eles não trabalhavam bem como escravos, eles não respeitavam a propriedade privada, e por conta disso os Estados Unidos ele tinha interesses que a propriedade privada fosse respeitada para que houvesse paz social. E o que eles fizeram? Eles empurraram os caras para lá. O que os Estados Unidos tinham no Japão? Os Estados Unidos tinham no Japão interesses.
E ia ser uma guerra em que eles teriam que mandar muita tropa para o Havaí, mandar muito porta-aviões para o Japão, mandar muita gente desembarcar de avião e a pé nas praias japonesas. Muita gente ia ter que morrer. Os caras falaram, a gente tá afim de fazer isso? Não, então joga 2 bombas lá, vamos experimentar. Porque aí a gente aproveita e mostra pro mundo do que a gente é capaz. Foi um extermínio de civis? Sim, foi um extermínio de civis. Eu conheci pessoas na minha infância que tinham nariz e orelhas derretidos porque tinham sobrevivido à guerra. Foi cruel? Foi. Só que os Estados Unidos fez isso porque era cruel? Não, os Estados Unidos fez isso porque ele tinha interesses. E o Putin, ele é foda. Ele é uma mão da porra, porque ele não fala assim, eu sou bom. São vocês que são maus e sou eu que são bons. Vocês têm que entender que as pessoas, elas lutam por interesses. E nós, Rússia, temos interesses aqui. E dentro dos nossos interesses, existe um lado que quer fazer alianças com vocês, que quer se dar bem com vocês. Por quê? Porque nós temos interesses. É só porque nós temos interesses em comum que eu tenho interesse de me dar bem, e é porque eu tenho interesse de me dar bem que a gente vai se dar bem. Só que eu tenho outros interesses aqui que não envolvem me dar bem com vocês. E eu não abro mão e eu vou lutar por eles. Vocês lembram quando eu tive uma ideia cretina, burra, imbecil, de que esse canal tivesse um mote limitador? Uma coisa que eu inventei lá por imaturidade. Eu falei, ideologia só gera voto. São interesses que geram políticas. É o interesse que está gerando esse conflito pela Ucrânia. É o interesse que levou à recuperação, a conquista da Crimeia. São interesses que estão fazendo com que a OTAN queira a Ucrânia na OTAN, que a OTAN queira a Ucrânia nela. Tudo é movido por interesses. Então, o Putin, ele fala, quando você fala que eu sou mal, você está se olhando no espelho, você está imputando a mim uma coisa que está em você. Agora, quando vocês colocam essa coisa de bem contra o mal, vocês não enxergam que nós estamos aqui todos com interesses, vocês têm os de vocês e eu tenho os meus, e a conversa ela deveria se reduzir a isso. Olha, tá todo mundo errado. Os ucranianos, eles... E também não é simples assim, do tipo, deixa disso, vai a OTAN pra cá e vai a Rússia pra lá e deixa a Ucrânia ser a Ucrânia. Não é simples desse jeito. Porque se você não fizer nada, tem alguém ganhando. E ninguém quer perder. Se você não fizer nada, tem alguém ganhando e ninguém quer perder. Então, as pessoas, elas vão fazer alguma coisa e elas vão se reagir à ação do outro. Isso daqui é um tabuleiro de war. O dado é jogado, alguém faz uma movimentação. A movimentação do outro vai ser a reação da movimentação de um. E isso vai continuar. Agora, ficar todo dia falando no jornal, Putin é mal, não respeita a democracia, Putin é mal, acabou com a liberdade de não sei quem. Isso daí é de uma infantilidade arrombada. E sim, nesse quesito, o Putin, ele tá humilhando os Estados Unidos e a sua retórica. Opinião de Fausto, não sejam levados por mim. Estudem por vocês, escutem outras pessoas, inclusive as que discordam de mim, porque eu tô fazendo o melhor para estar certo, mas eu ainda sou limitado somente aquilo que eu consigo enxergar. Por hora é isso, um grande abraço.